Olá pessoal, tudo bem com vocês? O caso da deputada Carla Zambelli está dando o que falar. A PGR solicitou ao Supremo a prisão preventiva da deputada e no momento em que gravo este vídeo, o pedido já foi aceito pelo STF. Quero começar mostrando a vocês a participação do advogado Davi Tangerino, que foi convidado ao programa da Júlia do Ailib na Globo News e com muita classe deu uma aula para a apresentadora e para a militante Ana Flor. Ele deixa bem claro que um parlamentar só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Vejam que a militante argumenta tentando encontrar uma maneira de tornar a ação do STF legal, e Tangerino a deixa completamente sem resposta, a ponto de ela gaguejar. Na segunda parte, já com a alegação do STF em mãos, ela questiona novamente o advogado, que com ironia diz que o Supremo vai ter que encontrar uma nova interpretação do artigo 53 da Constituição. Doutor Tangerino, para a gente entender que nós aqui leigos, né, Ana aqui também comigo, levantando essas dúvidas sobre a diferença da prisão por condenação e a eventual preventiva. O senhor diz que não pode ter preventiva para parlamentar, a não ser que haja autorização, é isso? A não ser que haja autorização do Congresso. Correto. Então, mas a prisão em flagrante também não precisa ser pedida. Porque o flagrante, em tese, qualquer um pode fazer a prisão em flagrante. Então, aqui está uma dúvida, a gente fica com uma dúvida. Se a PGR pediu a preventiva, ela estaria pedindo algo que não é usual ou ela poderia estar pedindo uma prisão em flagrante para o STF? Mas flagrante de qual crime, Júlia? A invasão ao CNJ já foi há muito tempo. O porte de arma foi na data da eleição há muito tempo. Isso que o senhor colocou, que, por exemplo, tentar constranger os fundamentos, né, para preventiva, porque aí não seria preventiva não flagrante, mas no caso da preventiva, coagir testemunha ou fugir, né? Não serviria para o flagrante, obviamente. Não, então o flagrante é aquele crime que está acontecendo, como, digamos, intuitivamente nós entendemos a palavra, né? Existem alguns crimes que, pela estrutura dele, eles se desdobram no tempo. Então, o exemplo mais óbvio é o sequestro, o cárcere privado. Enquanto o sujeito está preso, o crime está sendo reiterado, continuado, estendido. No caso do Delcídio, eles empregaram essa ideia para a organização criminosa, né? Enquanto o sujeito é membro do Comando Vermelho, do PCC... ele do Brasão também, não? membro. Do Brasão também, Domingos Brasão. Eu acho que no caso do Brasão forçaram um flagrante por obstrução, né? Que haveria ali ingerência dele para impedir as investigações. Então vejam, de um jeito ou de outro, o Supremo ou encontrou um crime que estava acontecendo naquele momento, né? Ou que era, por sua natureza, permanente, organização criminosa. Eu não vejo nenhuma das duas hipóteses para o caso da Carla Zambelli. Então vai ser difícil encontrar um fundamento. Me parece, então, que ele vai tentar encontrar um amparo jurídico para dizer que também, neste caso, há uma excepcionalidade. Esperemos o pedido do procurador. Isso. Mas a gente já tem um trecho aqui que eu queria ler para o senhor, de repente o senhor consegue nos ajudar a entender justamente essa questão da fundamentação do pedido de prisão. Diz o seguinte, abre aspas, o pedido da Procuradoria-Geral da República. Não se trata de antecipação do cumprimento da pena aplicada à ré, mas de imposição de prisão cautelar de natureza distinta da prisão definitiva, com o fim, eu acho que esse que é o ponto que interessa a gente, de assegurar a devida aplicação da lei. Doutor Tangerino. Pois ele está usando a hipótese realmente prevista no Código de Processo Penal para preventivas, né? Agora, precisaremos ver como é que o Supremo vai interpretar a dicção expressa da Constituição de que parlamentares só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável, né? E, claro, por uma interpretação sistemática para o cumprimento de penas definitivas. O Supremo vai ter que encontrar, caso venha a acolher esse pedido, uma interpretação diferente para o artigo 53 da Constituição Federal. Outro assunto importante que gostaria de trazer para vocês hoje é que saiu o resultado da mais nova pesquisa Quest e a situação do corrupto só piora.
Sua rejeição subiu para incríveis 57%. E para piorar, eles divulgaram o resultado da comparação entre o desgoverno atual, o governo do presidente Bolsonaro e o próprio governo do corrupto no passado. Veja que para a maioria das pessoas esse desgoverno é um completo desastre. O primeiro perguntava, comparado aos dois governos do Lula, 1 e 2, este governo é o quê? Para 56% ele é pior do que os governos anteriores. Então, na comparação do Lula com ele mesmo, aumenta a frustração dessa entrega. Olha o segundo dado, por favor. Será que este governo é melhor ou pior do que o governo Bolsonaro? Para 44% ele é pior, para 40% ele é melhor. Ou seja, houve ali uma manutenção de uma comparação relativa negativa para o Lula, né? Embora ali esteja na margem de erro, 44-40. E, no final, o dado que para mim é mais impressionante, eu perguntei para os brasileiros, diante da sua expectativa, do que você esperava desse governo, você diria que o governo é o quê? Vou pedir, olha lá, 45% hoje dizendo que o governo é pior do que ele esperava inicialmente, contra apenas 16% que se sentiram contemplados, ou super contemplados com as entregas do governo. Então, Otávio, Flávia, Merval, Sadi, o que eu percebo é que há uma quebra de expectativa, essa frustração em relação ao Lula do passado, ao governo Bolsonaro e agora até mesmo a expectativa individual, ela reflete muito do trabalho que eu acho que o governo tem que fazer, que é de retomar a credibilidade e reencontrar uma relação de conexão com o eleitorado, que é, Otávio, o eleitor que ele mais conhece, o eleitor de 2 salários mínimos. Essa pesquisa que a gente apresenta hoje, ela também traz um outro dado preocupante para o governo. Não é só o governo que está piorando, é o próprio a imagem do presidente da República que está piorando. Hoje, o Lula é visto, Merval, como mais ou menos bem intencionado do que no começo do seu governo e como alguém que não está sendo capaz de cumprir as promessas que fez para a população. Isso não tem nada a ver com o governo, isso tem a ver com a figura do presidente. E essa coisa da quebra de confiança, né? De achar que o Lula fala e não faz nada. Um assunto que também tomou as redes sociais nos últimos dias foi a prisão do comediante Léo Lins, que, por incrível que pareça, foi preso por ter feito piadas em seus shows. Parece brincadeira que em um país onde ninguém foi preso pelo roubo aos aposentados, um rapaz seja condenado a 8 anos por fazer piadas pesadas. O tema chegou ao estúdio da Globo News e a militante Flávia Oliveira já estava destilando seu veneno, falando em ofensa às minorias, quando o comediante Hélio de la Pena entrou ao vivo e acabou com toda a narrativa dos empregados do governo. Dá até um sentimento bom ver um artista que ainda tem coragem de falar o que pensa. Hoje mais cedo eu estava vendo um vídeo seu no UOL falando sobre esse assunto, que está gerando muita discussão, muito debate, então que bom que você está aqui para a gente continuar esse debate, e que você fala assim, eu não vejo motivo para trancafiá-lo numa cela, que você diz que o humor não é opinião na sua opinião. Então eu queria te ouvir, por que você acha que não é motivo para prender o Léo Lins? Bem, eu acho que essa uma discussão que vem acontecendo bastante é qual é o limite do humor, né? E aí eu até brinco no meu show falando que o limite do humor é quanto o humorista tem de grana para pagar um bom advogado. Porque a verdade é o seguinte, eu acho que a coisa é muito... eu acho que talvez o stand-up seja uma arte muito nova no Brasil e as pessoas acabam não compreendendo que aquele sujeito que está ali, ele está, por mais que ele esteja de cara limpa, ele está fazendo um personagem onde ele vai falar, muitas vezes faz piadas ácidas, às vezes piadas de humor negro, enfim, piadas que alguns grupos se sintam ofendidos e tal, mas a intenção do cara é fazer rir. E, no caso ali, você vê que tem uma plateia enorme que ele atinge esse objetivo. Ele consegue fazer rir. As pessoas que se sentem ofendidas, elas têm todo o direito de se manifestar contra, até de, enfim, se manifestar, e até, no caso, até de processar. O que eu acho que não faz sentido é o Estado servir de babá para adultos, para dizer, olha, isso você pode ouvir, isso você pode, isso você não pode.
É aí que eu acho que a coisa não acontece. E a situação que eu acho mais contraditória nesse caso é que, como é fácil, como é rápido e imediato você condenar um humorista que está fazendo um trabalho num palco, e como é mais complicado você condenar uma pessoa que, de fato, praticou uma atitude, de fato, racista e tal, como no caso, um caso que eu costumo mostrar é o caso da Sandra Matias, se eu não me engano, que foi ela, aquela mulher que chicoteou um motoboy negro na porta do seu prédio de São Conrado, entendeu? E que não teve toda essa grita como está tendo em relação a uma piada, em relação a um espetáculo de humor, sabe? Eu não estou querendo dizer aqui que se eu gosto, se eu não gosto da piada. A questão, para mim, não vai por aí. A questão é a seguinte, o que eu acho é que não deve existir apenas as piadas que eu gosto, as piadas que me agradem. Eu acho que tem público para tudo, tem gente de todo jeito, e se você absorve uma determinada mensagem e você pratica um certo ato a partir daquilo, você tem que ser julgado e condenado por aquilo. Agora, você tem que praticar alguma coisa. Quando você está fazendo apenas um espetáculo, você está em cima de um palco, você não está fazendo absolutamente nada. Como dizia Milor Fernandes, um humorista nunca atira para matar. Esse é o meu ponto de vista. Para finalizar, eu gostaria de trazer um pouco de comédia com 2 vídeos bem curtinhos. Um do próprio Léo Lins, que tira um sarro da incompetência do Lula, e outro de uma moça cujo nome não encontrei, mas que fez um vídeo genial, debochando das apresentadoras militantes da Globo News e de suas famosas gafes. O negócio do Lula, a estratégia dele é falar número. Que ninguém tem como conferir, então foda-se. E os números é meio absurdo. O Lula fala, porque no meu governo nós inauguramos 3.518,4 universidades. 0,4? Fez só a cantina de uma delas? Como assim, cara? Nós abrimos 240 milhões de hospital, mais hospital que brasileiro? Como assim, cara? Porque nós acabamos com a fome, acabamos com o desemprego, acabamos com a criminalidade. Mas ele foi presidente do Brasil ou rei da Suécia, né, cara? Eu não vi esse Brasil do Lula aí não, cara. É uns números absurdos. Nós aumentamos a economia em 5.000%. O emprego cresceu 3.500%. Tudo cresceu no meu governo. No meu governo, anão tinha 1,80 m. É tudo culpa das redes sociais. O Lula é inocente. É preciso regular as redes sociais. A culpa é do Bozo. A culpa é do Bozo. Você vai voltar a comer picanha. Você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem. O brasileiro gosta de coisa boa. Pobre gosta de coisa boa. É fake news que a culpa do INSS é do governo. É culpa das redes, das mudanças climáticas, mas não do Lula. Não tem café pra tomar com pão? Toma água. Não tem água, engole saliva, porra. Mas não reclamem, senão o Bozo volta. O governo colocou mais imposto? Entenda como isso é bom. Eu pago imposto. Eu quero pagar imposto. Me joga na parede, me soca imposto. Tá tudo caro no mercado? Não compra. Faz jejum, porque se for gordo, pelo menos emagrece. A popularidade do governo caiu? É culpa dos memes. Memes matam. Memes agridem. É preciso regular os memes. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Observando esses resultados da pesquisa Quest, dá para entender por que a mídia e o desgoverno querem tanto censurar as redes sociais. Definitivamente as pessoas não acreditam mais no que o corrupto fala e até mesmo entre os usuários do Bolsa Família, sua aprovação está em apenas 51%. Sobre o STF, hoje também saiu a notícia de que o Moraes mandou bloquear as redes sociais da mãe e do filho adolescente da Zambelli. Um menino de 17 anos ficou sem seu Instagram por delírios de um ministro ditador. Vocês sabem onde os filhos são punidos pelos crimes dos pais? Acertou quem respondeu Coreia do Norte, só para vocês entenderem onde fomos parar.
O que vocês acham, pessoal? Concordam que o humor tem limite e que o Léo Lins deveria mesmo ser preso? Ou acham isso uma afronta à liberdade de expressão? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.